Oi, gente, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou voltar também, mais uma vez, ali para o comecinho da nossa jornada em programação e vou falar um pouquinho sobre condicionais, certo? Como é que a gente lida com indecisão no nosso código. Então, o que acontece aqui é o seguinte, gente. Condicionais, geralmente, eles vêm nesse formato aqui, tá? If, no caso, significa se. Em amarelo, nós temos alguma condição. Tá? Else significa se não. E amarelo significa alguma condição. Se a minha condição for verdadeira, eu vou entrar aqui nesse bloco do if, tá? E vou executar seja lá o que tiver aqui dentro. Se minha condição, por exemplo, for x menor do que 6 e eu tiver uma variável x igual a 5, o que vai acontecer é o seguinte: quando eu for checar se x é menor do que 6, eu vou ver que 5 é menor do que 6. Eu vou entrar nesse bloco branco aqui e vou falar que x é igual a x mais 1, ou seja, x é igual a 5, 5 mais 1 é igual a 6, então o valor do meu x vai ser atualizado para 6. Okay? Depois que ele fizer isso, ele vai sair do meu bloco, certo? Do meu bloco condicional. Depois que ele fizer isso, ele vai sair do meu bloco condicional, tá? Porque ele já executou, ele descobriu que a condição era verdadeira, tá? Então ele não precisa checar ali a minha condição secundária, tá? É por isso que muitas vezes o nosso código nem tem else. Okay? Às vezes, quando é uma condição mais simples, a gente não precisa de um else, de um valor padrão, enfim, ok? Então, ele vai checar se é verdadeiro. Se não for verdadeiro, ele vai continuar a execução do nosso programa. Okay? Se eu, por exemplo, tiver aqui que x é igual a 6, como x não é menor do que 6, ele não vai entrar nesse bloco em branco aqui que fala que x vai ser igual a x mais 1, tá? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte: nós temos duas possibilidades de avanço, ok? Ou ele vê que o nosso else tem alguma condição lá dentro. Em algumas linguagens de programação, nós temos um código ali, uma palavra reservada que é else if, certo? Ou if, else if. Dependendo da sua linguagem de programação, você pode ter essa opção ou não, ok? Então, essa opção vai ser no caso do seguinte: você vai ter um else que vai ter uma condição dentro dele, tá? Então, se você tiver um else que tiver uma condição dentro dele, nós vamos pegar essa setinha azul claro aqui e nós vamos verificar essa condição antes, ok? Vai funcionar como se fosse um segundo if, que só vai entrar aqui se o primeiro for falso. Se o else não tiver nada no bloco amarelo, ele vai direto para o bloco branco e ele vai executar o que tiver ali dentro. Tudo bem? Ok. Então, digamos aqui que eu tenha no bloco amarelo que x é igual a 6. Okay? Ele vai verificar, olha, primeiro ele verificou se x é menor do que 6, falhou. Então, daqui ele desceu para cá. Ele vai se perguntar, x é exatamente igual a 6? Nesse caso é, ok? Então, o que ele vai fazer aqui, ele vai subtrair 3 do valor de x, ok? Então, tudo bem. Digamos que o nosso código, na verdade, fosse x igual a 7. O nosso valor fosse x igual a 7. Como x não é 6 e x não é menor do que 6, tá? Então, ele vai simplesmente resumir a execução do nosso programa. Ele vai pular esse condicional, ele nem entrou no if, nem entrou no else, tá? Ele só vai entrar se algumas das duas condições forem verdadeiras. Bem? Então, digamos aqui, por exemplo, que eu não tenho a condição do x igual a 6. Se eu não tiver essa condição, quando eu chegar ali com x igual a 7, ele só vai olhar o seguinte: 7 não é menor do que 6, então eu vou para o else. Como o else não tem nenhuma condição nesse bloco amarelo, é só um else puro, o que vai acontecer é que eu vou entrar no bloco branco, ok? E executar o que tiver lá dentro sem fazer qualquer outra pergunta, tudo bem? Então, geralmente, esse é o else mais comum que a gente tem, é um else geral, ok? Mas a gente também pode ter condições dentro do nosso else, ok? E aí varia da sua linguagem de programação. Em C, por exemplo, você pode colocar um else e dentro desse else colocar um if lá dentro, não tem nenhum problema, certo? Ou então em Python a gente já tem uma palavra reservada que é elif, que aí você pode colocar uma condição ali lá dentro também. Em VBA, que é uma linguagem da Microsoft ali, você tem um código só para o else if, que é um else que você consegue colocar uma condição. E você tem também um código separado para o else, que é um else normal que não tem nenhuma condição lá dentro. Tudo bem? Então, ok, além dos nossos condicionais, nós também temos expressões lógicas. E o que uma expressão lógica é? É basicamente a união de duas ou mais condicionais. Certo? Então, aqui nós temos o seguinte: digamos que eu tenho uma variável que seja uma variável
numérica, tá? E ela possa ter qualquer valor entre menos infinito e mais infinito, certo? Nós podemos colocar qualquer valor lá dentro dela, desde que seja um número. E eu tenho um if que está verificando se x é maior do que 5 e menor do que 7. Quais vão ser os valores em que a gente vai entrar dentro desse if? Nós só vamos entrar nesse if se a nossa variável x estiver dentro desse intervalo verde aqui, ok? Se x for exatamente igual a 5, nós não vamos entrar, porque está em vermelho. E se x for exatamente igual a 7, nós também não vamos entrar, porque também está em vermelho, tá? Isso aqui é um sinal de maior e um sinal de menor. Não tem menor ou igual, nem maior ou igual aqui, ok? Então a gente não vai entrar se o valor for exatamente igual a 5 ou 7. Agora, se eu tiver certo? Se eu tiver uma condição ali dentro que for x menor do que 5 ou x maior do que 7, o que vai acontecer aqui para a gente é o seguinte: nós vamos ter que qualquer valor menor do que 5 já vai ser o suficiente para a nossa condição ser verdadeira. Okay? Então aqui nós precisávamos que o nosso valor estivesse especificamente nesse intervalo para a gente entrar no if. Já que, se ele já for menor do que 5, eu nem preciso olhar a segunda parte da nossa condição, porque ele já é verdade. Okay? Ele já caiu aqui nessa parte do nosso intervalo, então o que tiver dentro desse if já vai acontecer. Se ele for maior do que 7, ele vai cair aqui e também vai ser verdade, a gente não vai precisar checar se ele é menor do que 5. Tá? Nesse caso aqui, esse ou é um ou exclusivo. Ele é um ou exclusivo. Um ou exclusivo é quando a nossa variável não consegue ter os dois valores ao mesmo tempo. Tá? Eu não consigo colocar um número que seja menor do que 5 e seja maior do que 7. Tá? Mas vocês só precisam entender o seguinte: para o nosso ou, basta que um desses dois valores aqui, uma dessas duas expressões, seja verdadeira para a gente executar o que está ali no nosso if. Tá? Então isso aqui é um ou exclusivo porque a gente tem intervalos que são mutuamente exclusivos. Tá? Mas eu posso ter também um caso diferente. Então aqui eu tenho duas variáveis. Uma variável é uma variável do tipo texto, tá? E eu tenho uma variável do tipo float, ok? Então, digamos aqui que eu tenho uma variável do tipo float, que se chama temperatura, e uma variável do tipo texto, que se chama tempo. Então aqui eu tenho a temperatura medida em uma unidade qualquer de temperatura, tá? Não necessariamente é Celsius, nem Fahrenheit, nem nada. É apenas uma unidade de temperatura. Então o que acontece aqui? Digamos que eu tenho um if que verifique se o nosso tempo está chuvoso e a temperatura está maior do que 45 graus. Quantas possibilidades eu tenho de executar esse if? Uma, ok? Apenas uma. Para eu executar esse if, eu preciso obrigatoriamente que esteja chovendo e que a temperatura esteja acima de 45 graus. Okay? Então, o E ele sempre vai ter apenas uma possibilidade de entrar no if. Vai ser no melhor caso possível, que é quando todas as expressões lógicas estão verdadeiras. Okay? Já o ou é diferente. Bem, então, se o tempo estiver chuvoso ou a temperatura for maior do que 45, eu vou executar o meu código. Então, em quais condições eu vou executar esse meu código aqui? Eu vou executar se estiver chovendo e estiver acima de 45 graus, tá? Porque aqui eu tenho os dois corretos, então eu vou executar. Mas eu também vou executar se estiver nublado e a temperatura estiver acima de 45 graus. Por quê? Porque basta que uma dessas duas condições aqui seja verdadeira. Como a temperatura está nesse intervalo aqui, verde, então a minha condição lógica aqui está sendo satisfeita, porque eu só precisava que um desses fosse verdade. Okay? Então aqui eu já tenho duas opções de dar certo. Se tiver nevando, mas a temperatura também estiver acima de 45 graus, então tá ótimo, tá? Eu vou continuar executando o que está no meu if, porque a minha condição da temperatura continua sendo verdade. Tudo bem? Se tiver ensolarado, a temperatura também estiver acima de 45 graus, tudo bem também. Eu vou continuar executando, porque o que para mim basta é que a temperatura esteja acima de 45 graus. O contrário também é verdade. Se a minha temperatura estiver abaixo de 45 graus, mas estiver chovendo, eu também vou executar o que está no if. Tá? Então, no E, a gente só tinha uma possibilidade de execução. Aqui no OU, nós tivemos o melhor caso possível, que era a chuva e a temperatura corretas. Okay? Então, 1. Nublado com a temperatura correta, 2. Ensolarado com a temperatura correta, 3. Nevando com a temperatura correta, 4. E chovendo com a temperatura incorreta, 5. Tá? Então, aqui nós temos 5 possibilidades de executar
o que está dentro ali do nosso código. Então, o OU, ele serve dessa forma, ok? Temos o OU exclusivo, que é o OU onde a sua variável ou a sua expressão é mutuamente exclusiva, apenas uma das duas condições pode ser verdadeira, ok? E isso aqui é um exemplo de OU inclusivo, que apenas uma das suas variáveis precisa ser verdadeira para que a expressão toda seja verdade, ok? Então, lembrando aqui, resumão. Se for E, a gente só vai ter um resultado possível quando todas as estrelas do universo se alinharem para que a nossa expressão lógica seja verdade. Okay? Tudo precisa estar batendo para o E ser executado. Já para o OU, nós temos dois casos. O OU exclusivo, que é para o caso em que os intervalos ou os valores são mutuamente exclusivos, a gente não pode ter os dois ao mesmo tempo. E nós temos o OU inclusivo, que é o caso em que basta que apenas um desses valores seja verdade para nós executarmos o nosso programa, tudo bem? Então, é basicamente isso, tá? Eu vou fazer um outro vídeo no futuro sobre expressões lógicas alinhadas, porque eu acho que fica mais complexo e um pouco maior, tudo bem? Então, vai um vídeo só para isso. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like se vocês gostaram, deixem um dislike se vocês não gostaram. Comentem aqui embaixo se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. Se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. E é isso. Até a próxima.